Debate por Santa Catarina. Debate por Santa Catarina. A RCO e a Jovem Pan News juntam forças para o melhor do jornalismo de opinião. Almi Henrique, Cláudio Prisco Paraíso, Dom Schiavi e Fabiano Rambo apresentam Debate por Santa Catarina. Debate por Santa Catarina. Olá, muito bem, estamos começando mais um Debate por Santa Catarina. Eu sou Almi Henrique e a partir de agora você acompanha na Jovem Pan News Criciúma, na Jovem Pan News Tubarão e também na RCO e pelo YouTube. Muito bem, meus amigos, vamos começar o Debate por Santa Catarina e, infelizmente, ainda vamos começar falando da tragédia no Rio Grande do Sul. E eu falo infelizmente, não é que eu não queira tocar nesse assunto. Infelizmente é pelo infortúnio que passa esse estado tão querido do nosso Brasil. Duas polêmicas, né? Uma é um fato que é o aeroporto Salgado Filho, no mínimo mais 90 dias fechado. Isso vai atrapalhar muito a logística. Nem sei se cabe falar em atrapalhar, porque diante de todo o cenário que a gente está vendo o Rio Grande do Sul passar, isso aí acho que é um dos menores problemas, realmente o aeroporto fechado, porque morreu tanta gente e tantas pessoas ainda estão desaparecidas e tantas pessoas perderam a única casa que tinha, enfim, o seu único negócio. Essa é uma situação. A outra é que ontem, se eu não me engano, antes de ontem à noite, né, participando de uma entrevista em rede nacional, o governador reclamou das doações. Não é que ele reclamou, ele deu a entender que as doações vão atrapalhar a retomada do comércio. E aí eu rapidamente já pensei que ele está pensando também nos impostos que ele não vai arrecadar se o comércio local não vender, porque ele deu a entender que as doações vai atrapalhar a retomada do comércio. Aí ontem à noite teve um anúncio do governo federal de mais verbas para o Rio Grande do Sul, e toda verba é pouca. Ele estava sentado ao lado do presidente Lula, todos bateram palma ali numa formalidade, e ele ficou sisudo, não bateu palma, ainda fez cara feia. Vou começar por você, Prisco. Nessas horas assim, a situação, você tem que cuidar muito o que falar, cuidar muito o que dizer, porque tudo vira uma tempestade também, né? Sem dúvida, meu caro Almi. Primeiro, no que diz respeito à fala de Eduardo Leite. Ele foi infeliz, mas temos que dar um desconto. O cidadão está em meio ao terremoto. Ele teve a infelicidade de dar a entender que era preciso retomar a economia gaúcha no que diz respeito ao comércio e que as doações poderiam retardar isso. A repercussão foi brutal, mas peraí, o Brasil inteiro e até outros países estão a ajudar o Rio Grande do Sul e o governador está dispensando, é que ele já estava preocupado com a retomada do comércio. Só que, nesse exato momento, não existe comércio, não existe estabelecimento, boa parte está debaixo d'água. Então, se não fossem as doações, os desalojados, os desabrigados, já em torno de 650 mil, estariam dependendo exclusivamente do poder público, de conseguir não apenas alimentos, mas aonde abrigá-los, colchão e tudo mais. Então faltou ali para ele a percepção que nesse momento a doação ou as doações são fundamentais. No segundo momento, quando os estabelecimentos estiverem sendo reabertos, não se tem a menor ideia de quando isso vai acontecer, porque a enchente do Rio Grande do Sul é diferente, por exemplo, das cheias em Santa Catarina. Parou de chover, 2 dias, a água desapareceu. Lá não, a mecânica é diferente em função do Guaíba, né? E das comportas e dos rios e tudo mais. Então, temos que dar o desconto. E ele gravou um novo vídeo e pediu desculpa, e eu acho que está tudo ok. Então, essa é a primeira manifestação. Agora, a segunda,
que diz respeito à visita do presidente da República, olha, para a Miriam Leitão dizer que o governo federal exagerou, que tomou conta da reunião, eu até dou desconto que tomou conta da reunião, eu dou desconto. A cara fechada de Eduardo Leite e até mesmo o constrangimento do governador gaúcho não foi por isso. Aí também, como diria o meu velho pai, passa pela urina. O pior foi ter feito uma festa com Lula lá, com berros, gritos, aplausos. Um comício. Como se estivessem no palanque. E o presidente, de novo, com as canjicas de fora, como costumava dizer o ex-ministro Jarbas Passarinho. O que é isso? Onde nós estamos? A Maria do Rosário, lá atrás, só faltava começar a sambar. Ela que é candidata do PT à Prefeitura de Porto Alegre. Então, realmente, eu vou te dizer um negócio, é uma falta de sensibilidade, até mesmo de humanidade. Daí ele assina a criação do Ministério da Reconstrução do Rio Grande do Sul. E entregou para quem? Poderia ter entregue para qualquer outro colaborador do primeiro escalão, menos para Paulo Pimenta, que além de gaúcho e petista, é o nome natural do partido ao governo do Estado. Ou seja, politizou a nomeação e a criação do cargo, aliás, o 40º ministério do governo Lula, ou o 39º, enfim, pouca importância faz. Politizou a nomeação, antecipou o processo eleitoral, deixou ao desconforto o próprio Eduardo Leite. Então, definitivamente, olha, tá difícil. Eu gostaria muito de elogiar o presidente da República, o governo, mas é um faz de conta e eles só enxergam a eleição, eles só enxergam política, eles só enxergam tirar alguma vantagem. Muito bem, vou trazer o Dom, então, para o nosso debate aqui, lá em Joinville hoje. Dom, é nessa linha aí, e quando a gente encontra obstáculos pela frente, ou grandes tragédias, como é o caso do Rio Grande do Sul, ou como foi o caso da pandemia, aí os políticos eles dão um show de falar, como diria a minha avó, heresia, de falar besteira, porque tivemos o Lula falando que bom que a pandemia veio, que bom que o Covid veio, para desmascarar muitas pessoas. Depois, nós tivemos o presidente na época falando que, olha, eu não sou coveiro, para não sei o quê. E, enfim, sucessivas frases que não ajudam em nada. E aí agora vem na eleição, perdão, e agora vem essa inundação no Rio Grande do Sul, e aí a gente vê o que o Prisco falou. O evento que o presidente Lula fez, e aí esquecendo a questão partidária, devia ser um evento oficial do governo federal, não uma ação que aparentemente foi um show, um míssil do PT. É uma situação complicada, Dom. Olha, o que falar depois do que o decano falou? Fica até difícil. Mas nosso time está tão entrosado que ele falou o que eu estava pensando. Tá? Vamos começar ali. Como disse o senador aqui, Espiridião a mim, vamos igual o Jack Stripador, por partes. Tá? Miriam Leitão não é nem jornalista, apesar de ser militante. Reclamar de algo, tá? Ela que, ao invés de falar que teve uma melhora, disse à época que teve uma despiora, a palavra essa inventada por ela, né? Uma despiora, para não falar que melhorou a situação, para ver isso, não falar bem. E agora eu vou fazer uma reflexão aqui. O que esperar de um presidente que à época não era presidente, com a morte da esposa, fez um showmício em cima do caixão? Só que a diferença é que era a esposa dele da época. Agora são vidas de gaúchos que estão ali ainda submersas na água, que não baixaram. Com relação a isso, fez um comício, criou uma máquina pública gigantesca para o Pimenta.
gigantesca. Mais um ministério, tá? Mais dinheiro nosso indo agora para esse ministério, cabidão de emprego e uma locomotiva para daqui 2 anos bater de frente com quem? Quem vier ali junto com o Eduardo Leite, entendeu? O nome de sucessão. Então, nós vemos esse governo fazendo política e politicagem a todo momento, sem contar na ajuda da população. Voltando à parte do Eduardo Leite ali, Almir, o que acontece? Ele foi visionário na frase. Infelizmente, e por conta da polarização, foi muito mal interpretado, mas eu entendi o que ele quis dizer. Só que agora não é momento de economia. Agora é momento de salvar vidas. Infelizmente, não é para chocar a nossa audiência, não, de contabilizar perdas financeiras, perdas comerciais, perdas humanas e também de animais. Então, assim, tem tudo isso para acontecer agora, ele pensou lá na frente. Esse é o momento, infelizmente não podemos contar muito com esse governo, haja vista que ele acabou de fazer um showmício em cima das vítimas dos mortos ali, que ainda não foram encontrados todos, tá? Bater palma, Maria do Rosário, o que foi aquilo, cara? O que foi aquilo? Entendeu? É um absurdo, E assim, ó, eu não sei se você votou no PT ou não, ouvinte, enfim, mas se você votou no PT e você está descontente com esse governo, deixa o seu like aqui e manda um feedback para nós, se você está contente e se o governo que você acreditou que está lá no poder de forma democrática está te agradando. Muito bem. Olha só, uma outra questão em relação ao Rio Grande do Sul, para depois a gente passar por outras pautas fora da tragédia, Prisco. Ontem, no último programa, nós levantamos o questionamento sobre se será possível realizar eleições, né, municipais no estado do Rio Grande do Sul. Mas tem uma outra coisa que me parece mais grave ainda do que não realizar eleições, que pouco se fala ainda também lá na questão do Rio Grande do Sul, que é como é que vai estar a saúde mental do povo gaúcho depois dessa tragédia. Como é que vai estar a saúde mental de todas aquelas pessoas que perderam tudo? Porque eu estava conversando com o Daniel, diretor aqui da Jovem Pan, ontem, e nós estávamos abismados do número de pessoas desabrigadas, que passa de 619 mil pessoas. Ou seja, uma Florianópolis inteira, mais que uma Florianópolis inteira, desabrigada. Gente, nós ao lidarmos com um problema de saúde, ou perder um parente, alguém próximo, um animal de estimação, nós sofremos. E aí veio a infeliz fala da Eliane Cantanhede, que disse que, olha, roubaram minhas joias em 2023 na minha mansão, foi praticamente isso. E eu me passei muito mal, eu fiquei muito ruim. Agora imagina você que perdeu tudo no Rio Grande do Sul. Aí eu falo assim, cara, vive noutra realidade. Prisco, como é que vai ficar a saúde mental desse povo que precisará de profissionais de psicologia, de psiquiatria, profissionais bons que possam contribuir para que essas pessoas consigam ter uma retomada em suas vidas, porque não será fácil. Espero que você não tenha tido suas joias roubadas, tá, Prisco? Eu sofri um acidente severo em toda a família em casa, a 29 de novembro de 2022. Levaram tudo. Deixaram os móveis, roupas, o carro, uma caneta de ouro que eu tinha recebido do meu avô e padrinho baiano. Mas isso aí é de menor importância. A família saiu com vida. Entende? Ninguém foi machucado. Isso que é importante. E criou um trauma familiar. Eu confesso que a mim particularmente não traumatizou, mas criou um trauma nos integrantes da família. Foi um assalto, por isso que aconteceu com você? O que aconteceu? Um assalto. Ficamos 3, 4 horas presos dentro de casa e eles fazendo a limpa, né? Foi muito bem. Muito oportuna a sua observação, Almir. Isso aí é um trauma duríssimo, porque não perderam só agora, não. Agora foi realmente em grau superlativo. Mas já perderam em outras ocasiões, diante de seguidas cheias, né? Só que agora foi demolidor, né? Devastador. E sim, essas pessoas vão precisar de tratamento psicológico, emocional, sim, claro.
Então, nós temos várias frentes, não é só o material, não, que vai levar tempo. Já falamos aqui, não foi só a casa de muitos. Não perderam apenas a casa, perderam o terreno. O terreno não existe mais, sumiu. Né? Então, vai ser um processo longo, né, que o poder público tem que se envolver, a iniciativa privada também, se puder prestar a sua colaboração, empresários bem-sucedidos ao longo do tempo, seja no Rio Grande ou em outros estados próximos também, que se envolvam para ajudar. Agora, teremos um processo migratório indiscutível. E Santa Catarina é o primeiro estado, até porque nós fazemos divisa de ponta a ponta com o Rio Grande do Sul, do oeste ao sul. Né? Então, o caminho natural é parar em Santa Catarina. Pode seguir para o Paraná, para São Paulo, para o Rio, para Minas, Espírito Santo, mas ao natural é Santa Catarina. E Santa Catarina tem que estar preparada, porque seus serviços públicos serão demandados. Hospitais, ambulatórios, escolas, abrigos, segurança pública e daí por diante. É uma situação que tem que ser levada a sério. Por isso que não é local, como você bem definiu, para showmício. É uma coisa séria, que tinha que ser união de esforços para tentar vencer esse momento, mas não, já estão preocupados com a eleição, já estão de olho no embate, tentar derrotar Eduardo Leite, então, ou o esquema político dele. De modo que é isso, Almir, é um grande esforço, é uma grande mobilização para tirar o Rio Grande do Sul da lona. Todo esforço será válido para ajudar os nossos amigos do Rio Grande do Sul, Dom. E falando sobre essa questão migratória, do êxodo, né, do gaúcho para outros estados, e Santa Catarina, obviamente, já se apresenta como uma primeira opção, até porque geograficamente, como o Prisco falou, faz divisa com o Rio Grande do Sul. Aí eu sou obrigado a ouvir coisas do tipo, assim, em rodas de conversa, presenciando aqui e ali, em almoços, em reuniões. Olha, o setor imobiliário de Santa Catarina vai valorizar, tá? Porque vai ter muita gente querendo comprar apartamento, muita gente querendo alugar casa. E aí eu penso assim, cara, essa é a hora de pensar em lucro, essa é a hora de pensar em ganhar mais. Infelizmente, oportunistas sempre estão aí, Dom. Humor negro, hein? Humor negro. Bom, vamos falar de uma coisa boa. A mão de obra do gaúcho é qualificada. Geralmente eles têm uma base de estudo acima da média nacional. Então, essa migração para Santa Catarina, por um lado, é ruim, porém, por outro lado, é excelente. Tá? Que essa mão de obra vem qualificada e nós temos uma demanda para atender essa mão de obra qualificada. Agora, o cara que está na empresa lá, que está subindo de cargo, mas nunca estudou, nunca se aperfeiçoou, está subindo nem é por meritocracia, mas por longacracia, esse cara está com o emprego dele em risco aqui. Entendeu? Porque vem um gaúcho qualificado, com a faca no dente, porque precisa reconstruir a família, precisa dar solidifiquez à família. Então, esse cara vai ser muito bem alocado aqui. E o problema é que o Prisco muito bem comentou. Segurança pública, vai vir gente boa e vai vir gente ruim. Saúde, educação, tá? Assistência social, em primeiro modo, você vai ter que abrigar essa pessoa. Entendeu? Aonde que ela vai? Tem dinheiro para comprar um apartamento igual esse pensou? Não, não tem. Grande parte está vindo com a mão na frente e outra atrás, Almir. Tá entendendo? Com a roupinha que sobrou, sim, sobrou roupa, mas está vindo, uma coisa eu tenho certeza, estão vindo para Santa Catarina ou para qualquer lugar do Brasil para reconstruir a sua história, tá? Com a tua família, com vida, com saúde e com dedicação, que esse é o mote do povo gaúcho, tá? Quem conhece, nós todos aqui temos muitos amigos gaúchos também, sabe como é fraterno o gaúcho. Você chega lá, você pode chegar 3 horas da manhã, se for teu amigo, ele já vai querer assar uma carne, já vai querer te receber bem, e agora é o momento do Brasil utilizar essa receptividade de forma inteligente e consciente, ajudar não só o Rio Grande do Sul, mas principalmente a população. Porque o Rio Grande do Sul, na minha opinião, tá? Leigo falando, vai demorar de 15 a 20 anos para poder retomar aonde estava. Retomar de 15 a 20 anos. Tá? Para chegar
acima ou poder mudar isso 30 anos para mais. Eu acho que levará muito tempo mesmo para a recuperação, principalmente se a gente levar em consideração os governos, né? O poder público, que é algo realmente muito demorado, porque quando se é necessário ações, estão preocupados em fazer politicagem, em fazer lobby, em fazer propaganda. Showmício, lobby. Mas, muito bem, eu vou aproveitar e fazer um intervalo rapidamente aqui para quem nos ouve na Jovem Pan News Criciúma, na Jovem Pan News Tubarão e também na RCO. Na sequência, a gente volta. Aqui na internet, a gente continua. Muito bem, seguindo por aqui, meus amigos. Posso só dar um ponto, dar uma pontuada? Você falou ali com relação a psicólogos e tal. Eu estou com uma lista aqui de médicos do Brasil inteiro que estão atendendo de forma pelo WhatsApp. Então, quem precisar, eu vou disponibilizar. Coloca nas redes da Jovem Pan daí, que a gente encaminha aqui também, Almir. Entendeu? Sim. São médicos voluntários do país inteiro que estão atendendo, se preciso for via chamada de vídeo no WhatsApp ou pelo WhatsApp mesmo, tá? Para ajudar isso aí. E uma das saídas lá na frente, barata, rápida e eficaz, a telemedicina. Veio para ficar. Certamente, a telemedicina que tem sido adotada aí por várias prefeituras, por vários municípios e estados, ela realmente vem não como uma solução definitiva, mas como uma forma de amenizar as filas de pessoas que precisam de um atendimento médico que não é com tanta gravidade, né? Que é uma consulta, enfim, a telemedicina vem para ajudar. Muito bem lembrado aí, Dom. Mas mudando um pouco aqui a pauta, era esperado para hoje, Prisco, o início do julgamento do Sérgio Moro, né? Mas você falou que foi adiado para a semana que vem, é isso? Exatamente. Ficou para a semana que vem, possivelmente terça-feira, e não será surpresa se sofrer mais um adiamento e esse assunto ficar para depois da saída de Alexandre de Moraes da presidência do TSE e também na condição de integrante da casa, né? O que acontece, só para complementar aí, para você já comentar sobre isso, né, Prisco? Eu acompanho as notícias de Brasília e eu vi que, recentemente, o Pacheco teve uma reunião com Alexandre de Moraes e pediu que o Sérgio Moro tivesse um julgamento não de um ex-juiz, mas de um senador. E que o senador Jorge Seife tivesse o julgamento de um senador, e não um julgamento justo de um senador, e não um julgamento de um ex-militante, de um militante bolsonarista. Então, esse foi o pedido, um recado bem dado ao Senado que, pelo que me parece, quer ter essa autonomia, né? O Senado que deve caçar seus senadores numa possível situação de cassação, não o STF. Exatamente, meu caro Almir. Eu diria o seguinte, que tanto Seife quanto Moro, nenhum dos dois será cassado. O assunto, a régua passou, o momento passou, efetivamente teve um instante ali que os dois iriam ser imolados, mas nesse meio tempo teve o Elon Musk, que deu uma sacudida e uma enfraquecida em Alexandre de Moraes, o assunto já está em discussão no parlamento americano, então Alexandre de Moraes deu uma desaparecida, ele sentiu o impacto. E é outro negócio, um cara frio, calculista, inteligente, embora para o mal, mas ele sabe a hora de um recuo estratégico, né? Então, não vejo mais nenhum clima para a cassação dos dois senadores. E por isso que eu coloco de que esse assunto vai ficar para depois, quando Carmen Lúcia já estiver na presidência do TSE e Alexandre de Moraes não estiver mais integrando a corte. E aí será uma outra situação. Além disso, o que você focalizou com muita propriedade, que é exatamente isso. Temos eleição em fevereiro do ano que vem para a mesa diretora do Senado, seu novo presidente. Rodrigo Pacheco está completando o segundo mandato, já que foi eleito na segunda metade da legislatura anterior e na primeira da atual. Isso é possível, a reeleição. Davi Alcolumbre, que o lançou de candidato, não pode concorrer à recondução, mas agora pode voltar, também para completar
um segundo mandato e talvez até um terceiro. São 2 anos. Então, eles querem ter a garantia dos votos. Aí já são 2 adversários, 2 oposicionistas a esse grupo, integrado por Alcolumbre e Pacheco, que poderiam retribuir no voto, na escolha da nova mesa e na eleição do novo presidente. Claro. Seif é bolsonarista. Bolsonaro que não tem boas lembranças de Alcolumbre, embora o seu governo tenha ajudado na sua eleição, mas depois ele se colocou contra. E também Moro, que é um franco atirador e que, a priori, não estaria também com esse grupo político. Então, é um acordão. Não está sendo interessante agora para o Supremo, nem para o TSE, nem para Alexandre de Moraes. E, ao mesmo tempo, a preservação de ambos, Moro e Seif, vai ser interessante na eleição da mesa. Então, fica tudo como está. Agora, o que acontece, Dom, é que mais um julgamento no STF de senadores, de políticos, assim, ora, eu acho que deve ser feito o que precisa ser feito. E se a justiça tiver que intervir em algum caso, que intervenha e que julgue de forma imparcial, enfim, tudo que você já sabe que a gente defende, eu sou pelo certo, nós somos pelo certo. Agora, deixa essa questão política com o Senado, deixa essa questão política para lá, entendeu? A não ser que fosse um flagrante delito, que é o caso do Brazão. Enfim, sabe, eu acho que essa interferência do STF o tempo todo no legislativo, no executivo, não sei aonde, no executivo mais na época do Bolsonaro, vamos ser sinceros. Bolsonaro, enfim, era o tempo todo barrado pelo STF. É complicado, assim, obviamente que o judiciário ele não está ali para nos agradar, né? O judiciário, a justiça não está ali para agradar A ou B, e sim para tomar decisões. Mas fica essa coisa de sempre essa interferência. Parece que o Senado, parece que a Câmara dos Deputados não tem autonomia para trabalhar, entendeu? Bom, qual que é o papel do judiciário? Julgar, enfim, condenar. Entendeu? E não está sendo esse papel. Como você muito bem falou, na época do executivo, que era Jair Messias Bolsonaro, o STF interferiu, não fez seu papel, entendeu? Ou se fez fora das 4 linhas. Nítido isso. Mas ele está agora realizando o papel e está sofrendo uma nova mudança, creio eu que para o bem, tá? É uma questão agora de ajustes, realmente, Almir. E o judiciário não ficar nesse congresso, que ele não poderia estar, por sinal, ele deveria ser um pátrio poder para poder fiscalizar isso realmente, que é a função do STF, esse julgamento, e fazer acontecer, não mudar a Constituição, não fazer essas coisas, dar prioridade. Imagina só, vamos esperar agora a eleição até sair o Alexandre de Moraes, por quê? Não é interessante para nós. É um acordão, como o Prisco falou. Mas, enquanto isso, fica 2 senadores, será que eu vou ser cassado? Será que eu não vou? Posso colocar um quadro na parede aqui? Ou vão tirar esse quadro? Então, são coisas desse tipo, Almir, que estão ocorrendo, entendeu? Que poderia ser muito mais rápido. O trabalho do senador é fundamental para o Estado. É fundamental para o Estado. Enquanto da Câmara dos Deputados é fundamental para a população. Por isso esse Congresso faz essa base. O Estado cuidando, como o Senado, 81, e 513 cuidando da população. Tá? Então, esse equilíbrio tem que fazer. E o STF é o órgão que julga se acontece algo de errado ou não e tramita isso. Não fazer essa influência, sim facilitar. O judiciário tem que facilitar a vida do cidadão, coisa essa que não estamos vendo. Muito bem. Prisco, eu quero trazer um outro tema aqui, né? O presidente Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, continua internado lá em São Paulo, né? Tratando daquela infecção na perna, né? Até com algumas questões ali estomacais também. Mas de ontem para hoje,
ressurgiu um fato que estava adormecido. Eu não entendi muito bem ainda onde é que querem chegar, mas agora a Polícia Federal apontou novos vídeos daquela venda e recompra das joias lá nos Estados Unidos, né? Inclusive, a polícia teve acesso, conseguiu ter acesso lá com a inteligência dos Estados Unidos a venda e a recompra, e também há anúncios das vendas daquelas joias, especificamente de uma parte das joias que eram de ouro branco, né? E a Polícia Federal identificou Mauro Cid como essa pessoa que vendeu e que depois recomprou. Você acha que isso pode trazer um fator novo, alguma complicação por ex-presidente Jair Bolsonaro, Prisco? Olha, meu caro Almir, eu nem vou entrar em detalhes sobre essa questão das joias, até porque a Polícia Federal e o Supremo, vamos ficar na figura de Alexandre de Moraes, eles são seletivos. Eles só investigam numa frente. Ah, foi o último governo. Sim, e aqueles containers que o próprio Lula disse que carregou quando deixou a presidência da República, inclusive relacionado a joias, relacionado a objetos de decoração do Planalto que desapareceram, não só dele, de Dilma Rousseff também, mas não, eles se matriculam só no Bolsonaro, eles não deixam nem o Lula, que agora parece que deu uma aliviada. Depois de ter ficado aí 14 meses relembrando a sociedade brasileira da existência de Bolsonaro, que não conseguia fazer um discurso sem falar dele, depois de muita insistência de seus colaboradores, ele, nos últimos 2 meses, 1 mês e meio, puxou o freio de arrumação. Mas eles mantêm viva a imagem de Bolsonaro. E agora, nessa questão específica, isso não vai dar em absolutamente nada. Estão querendo apenas desgastar progressivamente a imagem de Bolsonaro. Não porque estão pretendendo prendê-lo, não tem coragem. Operação de elevadíssimo risco. Pode não acontecer nada, mas pode acontecer tudo. Não vale a pena correr esse risco. E nem é para isso. O objetivo é colocar Bolsonaro a nocaute, politicamente, e fazer com que o brasileiro jamais pense no seu nome para uma disputa eleitoral, ou, quem sabe, já que ele está inelegível, impedir que ele seja um cabo eleitoral do benefício e estratégico na disputa presidencial de 26. Simples assim. É isso. Porque as pesquisas são realizadas e Bolsonaro continua competitivo, praticamente no mesmo patamar de Lula. Até a Michele já está nos calcanhares do inquilino do Palácio Planalto. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, se aproximando. A última pesquisa aí foi realizada, 55%, dizendo que ele não merece um novo mandato. Isso com 1 ano e 4 meses de governo. Vejam só a façanha, a proeza de Lula. Então, são narrativas que são criadas. Infelizmente, nós temos esse conluio, o consórcio Planalto Supremo. O consórcio está aí, agindo em plena sintonia. E o próprio governo se sujeitando ao Supremo, em alguns momentos, atuar como administrador. Sim, porque o papel constitucional é de julgador, Congresso, legislador, Executivo, executor. Como o Congresso se acovardou, o Supremo avançou. No Executivo ele não avançou lá atrás porque Bolsonaro não permitiu, mas Lula dá uma de João sem braço, faz olhar de paisagem, e também outras coisas, o Executivo vem sendo atendido pelo Judiciário. Então, nós estamos aí numa situação que tem causado essa reação popular.
em relação ao presidente. O presidente não consegue andar 50 metros em nenhuma rua brasileira no perímetro urbano. Essa que é a realidade. Se ele for para o agreste nordestino, alguma cidade mais distante, aí ele vai ser ovacionado. Mas nem em Recife, nem em Salvador, ele consegue dar uma circulada. Que presidente é esse? Entende? Então, para ser sucinto, embora já tenha falado muito, isso vai continuar. Faz parte da operação desconstrução de Jair Bolsonaro. Dom Schiavi. Perfeita fala, decano. Uma aula. Eles estão batendo, levantam cortina de fumaça, porém, enquanto batem, Jair Messias Bolsonaro cresce. O homem está igual massa de bolo, e ele não está crescendo sozinho. Tá? Michele Bolsonaro junto, Tarcísio junto. Então, essa polarização e esses ataques e cortinas de fumaça levantadas pelo governo do inquilino do Planalto, vou roubar essa para mim, tá, Prisco? Então, o que acontece? Isso vai respingando em toda a direita e no centro-direita também. Tá? Tarcísio, na minha opinião, é um Bolsonaro mais polido e sabe conversar, entendeu? Tão duro quanto o Bolsonaro, tão ético quanto o Bolsonaro, tão reto quanto, porém mais polido. Então, é um nome que está crescendo e crescendo muito, e o Prisco falou dois nomes ali, Michele Bolsonaro e ele. Imagina uma junção dos dois, ambos muito próximos a Lula, numa chapa vindo de centro-direita, pegando esse gancho, isso passa do Lula na frente e muito. Mas podemos trazer agora para a nossa realidade, vamos falar de Joinville, Balneário Camboriú e Camboriú, tiveram algumas mudanças significativas aqui? Claro. Vou começar então nesse momento com Joinville. No programa passado eu falei que poderia sair Kennedy Nunes ou no lugar de Sargento Lima prefeito. Não sairá, confirmado, tá? Como ele não se afastou ali o prazo, entendeu, do Detran, ele vai apoiar o Sargento Lima. Sargento Lima esse que está como secretário de Segurança Pública, vindo a prefeito com chapa pura do PL. A Fábio Venera, esposa do Coronel Venera, empresária, estive com ela ontem no evento de mulheres aqui em Joinville também, fala muito bem, sabe conversar, assim como também a Rejane, que é a vice do Adriano, tá? Que é comunicadora, fala muito bem, sabe se expressar e trabalham muito as duas, vem na chapa do Lima. Então será uma briga um pouco maior, ela que é empresária, ela que é do mundo do tiro, ela que é youtuber também, tem uma visibilidade muito bacana, com o Sargento Lima. E a Rejane Gambim com o Adriano na reeleição. Reeleição essa está difícil para a chapa do PL, não está fácil, estão contando com a vinda de Bolsonaro justamente para ver quantos % de voto eles vão transferir. Tá? Bolsonaro transfere para essa chapa. E, enquanto isso, o Adriano está trabalhando, focado nessa reeleição, tomando algumas pedradas, porém com uma coligação. Olha que mudança do Novo, né? O Novo com coligação com a maior bancada de partidos aqui de Joinville. Tá? Praticamente lembrando a eleição a governo que teve, que Jorginho Melo ficou solitário ali no caso e foi para cima. E aí, essa situação aqui em Joinville. Camboriú, Edson Periquito é o candidato do MDB contra Leonel Pavan em Camboriú. Periquito, que já foi prefeito de Balneário Camboriú, ficou inelegível e ontem o Tribunal de Contas tirou a inegibilidade dele e ele vem com força contra Leonel Pavan, que, na minha opinião, estava ganho perante o cenário. Com essa entrada de Edson Periquito, o cenário dá uma mudada e grande, tá, Almir? Voltando a Balneário Camboriú agora, estive reunido na terça-feira, quero mandar um parabéns ao Deca, né, nosso amigo lá, que reuniu uma galera muito boa, e estive ali com vários players de Balneário Camboriú, dentre eles o esposo da Juliana Pavan, o neto, uma figuraça mesmo, o cara tem 2,10 metros de altura, e eu brinquei com ele, você tá preparado para ser a primeira dama caso a Juliana ganhe? Aí ele riu pra caramba, eu tenho que olhar para cima, homem, para falar com o homem.
Mas voltando ao cenário, todos os players que estavam naquele local, 90%, Carlos Humberto. 90%, tá? Com essa briga em Balneário Camboriú, todos migraram para Juliana Pavan. Então, olha o desconforto que gerou essa briga entre o Fabrício e o Carlos Humberto, migrando para Juliana Pavan. Eu estou falando de pessoas que têm know-how, conhecimento, entendeu? E também são formadores de opinião. Juliana Pavan passou lá, me cumprimentou, mandou um beijo pro Prisco, disse que o Prisco é a lenda do jornalismo, assim como o Neto também. Aonde eu vou, que a galera me reconhece ali, Almir, grava um vídeo pro Prisco, grava um vídeo pro Prisco. Vou começar a cobrar, tá? Só para avisar. Então, o cenário de Balneário Camboriú tá dessa forma. Juliana Pavan vindo com o apoio de todos que estavam aliados com o Carlos Humberto, que é, na minha opinião, o segundo mais forte time de Balneário Camboriú e o terceiro é de Juliana Pavan. Então uniu o segundo maior time de Balneário Camboriú com o terceiro maior time de Balneário Camboriú. Essa junção, claro que precisa de uma pesquisa para a gente entender um pouco mais o cenário, mas essa junção é preocupante. Haja vista que vou falar o que eu escuto, e não só nesse local, em todos, dentre eles em pessoas que são do time de Peter Lee, que é o Fabrício agora, né? Que o colocou ali. Eu não conheço, não vou votar, só parece. Você tá entendendo? Então esse é o cenário de Balneário Camboriú. Quantos por cento de voto Jair Messias Bolsonaro vai conseguir transferir para Peter Lee? Tem toda essa incógnita. Eleição ficando muito mais acalorada em Balneário e facilitada para Juliana Pavan também. Agora, no embalo do que falou o Dom, Prisco, o PL, que pretende fazer várias prefeituras no estado de Santa Catarina nessa próxima eleição, aí capitaneado, obviamente, pelo governador, que não se afastou da presidência do partido no estado, continua. O cenário não vai ser tão fácil como alguns possam imaginar, né? Joinville é uma pedra duríssima, né? Tubarão não vai ser tão fácil também, né? As informações que a gente tem acompanhado aí é que o atual prefeito, que agora não me ocorre o nome, aí está sendo apoiado. Jairo Cascais. O Jairo, né? Que é apoiado aí nas internas pelo ex-prefeito Juarez Ponticelli, que tem muita força política em Tubarão e tal. Então, o cenário aí para o PL, para aquelas 100 prefeituras, que é o que se fala, aquelas 100 prefeituras pretendidas pelo PL, não vai ser nada fácil. Não que seja impossível, acho que 100 eu não acredito, não faço essa projeção, mas não vai ser um cenário tão simples assim nas próximas eleições. Olha, meu caro Almir, eu vou me permitir fazer uma abordagem em torno da qual eu tive alguns informes, ainda hoje. Vamos aqui antecipá-los à nossa audiência. O Novo está se organizando para tentar oferecer um contraponto a Jorginho Melo em 2026 na reeleição. Isso por quê? Porque tem o prefeito da maior cidade catarinense. E Adriano Silva realiza uma belíssima gestão em Joinville. Ele tem tudo para ser reeleito. Claro que o ideal é liquidar a fatura no primeiro turno, até porque a gente sabe que no segundo é uma nova eleição. Partamos da premissa que ele será reconduzido já a 6 de outubro. Isso ocorrendo e representando uma região com grande lastro eleitoral, não só a região, a cidade, que também é o maior colégio eleitoral, e vale lembrar que Santa Catarina já foi comandada em 3 mandatos por 2 joinvilenses. Na verdade, não eram joinvilenses. Pedro Ivo Campos nasceu em Florianópolis e Luiz Henrique da Silveira em Blumenau. Mas os dois forjaram a sua carreira política na cidade. Pedro Ivo foi o primeiro deles, com um mandato interrompido no último ano pelo seu falecimento, e Luiz Henrique em 2 mandatos. Então, Joinville nunca pode ser
A cidade desprezada. Ok. Então, Adriano Silva, uma vez reeleito, ele pode renunciar em favor da sua vice, que vai continuar compondo chapa com ele, e é do Novo, portanto, o partido não perderia o controle sobre a prefeitura. A Rejane, né? Rejane Gambim. Rejane Gambim, nossa colega jornalista. E ele concorreria ao governo. Essa é uma estratégia que está sendo tabulada, formatada pelas lideranças do Novo. Adriano iria ao governo, com Clésio Salvaro de vice, João Rodrigues ao Senado, e tentariam atrair Esperidião Amin na reeleição. Bom, primeiro tem que saber se o PSD vai abrir mão do cabeça de chapa. Sim, porque o PSD pode chegar aí o seguinte, ó, nós estamos te apoiando a reeleição sem sequer indicar o vice. E tu queres que, de novo, nós te apoiemos ao governo em 26? Essa pode ser uma reação. Outra, Esperidião Amin iria ao Senado numa coligação dessa? Considerando que o PP hoje está muito alinhado ao PL. E parece que Jorginho e Esperidião chegaram à conclusão que podem estar juntos, cada qual buscando reeleição para o mandato que hoje exercem. De modo que vamos observar. Primeiro, Adriano precisa ser reeleito. Segundo, tem que ver se esse namoro com o PSD vai até o final da campanha. Porque Sargento Lima vai explorar. Darcy Matos, que foi o adversário de Adriano em 2020. Também a aproximação do PSD com o governo Lula ocupando 3 ministérios, mas aqui em Santa Catarina, João Rodrigues tentando aproximação com o Bolsonaro, ou tentando preservar a sua intimidade com o Bolsonaro. Então tem uma série de incongruências aí. Mas é uma especulação que começa a ganhar corpo e que eu gostaria de dividir com os amigos. Muito bem dividido. E a gente agradece, né, por essa explanação sempre. Dom, eu passaria para você, mas o nosso tempo acabou, já extrapolamos o horário, então vai ficar para a próxima edição. Prisco, muito obrigado pela sua participação. Forte abraço. Dom, forte abraço para você muito também. Muito obrigado. Dom. E eu acredito que a reunião que eu tenho agora na sequência, o Prisco já me falou e me adiantou a reunião. Obrigadão. Forte abraço, obrigado pelo carinho de todos vocês que nos acompanharam.